Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o maior perigo que anda rondando as suas rosas deserto. Olha isso aqui. Olha essa podridão que está acontecendo nessas mudinhas aqui. Eu vou falar sobre quem faz isso, que são os fungos. Você sabia que existem diferentes tipos de fungos que atacam suas rosas deserto de diferentes maneiras? Vou te esclarecer tudo nesse vídeo e principalmente como você pode prevenir e combater esses malditos. Se você está chegando agora aqui no canal, não esqueça de clicar no botão de se inscrever. Se inscreve no canal, marca o sininho para o YouTube sempre te avisar quando publicarmos novos vídeos por aqui. E se você já gosta dos conteúdos que são produzidos aqui, você pode se tornar membro. Clica no botão de Seja Membro e você pode dar suporte aos nossos conteúdos. Gente, olha só que desgraça, olha isso. Olha essas mudinhas aqui. Professor, essas mudas estão condenadas? Olha, essa aqui... aparentemente sim, ela já está bem mole aqui, está meio amarronzada, tá? Então aparentemente ela já está condenada. Essa aqui, talvez não, ainda talvez dê para salvar, está mais rígida. Mas são duas mudinhas que estão sendo atacadas pelo mesmo tipo de fungo, tá? E essa característica aqui desse ataque, ela é muito evidente. Quando as folhas começam a murchar, ficam olhando assim para baixo, penduradas, elas não caem facilmente, ó. As folhas elas não caem facilmente, elas ficam penduradas e começa a haver uma podridão aqui por dentro e o fungo ele começa a contaminar, a infectar a planta por dentro, até matar ela, tá? Então olha só como as folhas ficam. Então esse tipo de fungo aqui, ele é muito agressivo. Ele vai matar a sua planta muitas vezes da noite para o dia, tá? Então esse é um dos fungos que mais podem danificar uma rosa deserto aí em um período curto de tempo. E ele é comum em períodos de chuva como o que nós estamos aqui. Ele sempre está rondando, né? Só que ele não se desenvolve por causa da falta de umidade. Aí quando está chovendo, nesse período de umidade constante e umidade maior na atmosfera, ele consegue se desenvolver e aí ele aproveita ali, ó, principalmente em regiões onde você tem ali o surgimento de folhas jovens, né, brotações, ou regiões que foram podadas, ele pode ali infectar e iniciar esse processo de podridão. Tá? Esse aqui é um fungo que a gente chama de omiceto, provavelmente gênero Phytophthora, e causa esse tipo de podridão agressiva aqui. Eu estou mostrando isso para vocês verem que eu não estou livre desses problemas, tá? Então ninguém, a pessoa que cultiva a rosa deserto, por mais expert que seja, ela não vai estar livre desse tipo de situação, de podridão causada por esses fungos, principalmente nesses períodos mais favoráveis, que é o período de chuva, tá? E sempre quando eu enxergo algum problema, alguma questão aqui no meu plantel, eu sempre vejo também uma oportunidade de ministrar uma aula para vocês, né? Uma oportunidade de passar conhecimento, tá? Então, esse aqui não é o único tipo de fungo que ataca o rosa deserto, mas é um dos mais perigosos e mais vorazes, né? Que infecta a planta de uma forma mais rápida, tá? Mas existem outros, tá? Então, vou falar aqui também do fungo que ataca as folhas. Então, nesse período de chuva, aqui ainda não tem, mas você vai ver aí nas fotos, é comum você ver muitas vezes as folhas com manchas arredondadas, são necroses, né? Manchas pretas ou marrons que tem um formato arredondado na superfície das folhas. Esse fungo ele surge principalmente em períodos de chuva, tá? E é um tipo de fungo que não mata a sua planta, ele não vai se disseminar pela sua planta e matar ela, causar podridão, mas é um fungo que vai deixar ela com a aparência bastante feia. Tá? E vai danificar, muitas vezes ele danifica quase que todas as folhas da planta e ela fica com essa aparência bastante feia, tá? E com o tempo, quando passa o período de chuvas, esse fungo que ataca as folhas,
ele tende a sumir, tende a desaparecer, ela vai produzir novas folhas, tá? Porque uma folha, uma vez danificada, ela não se recupera. Essa folha um dia ela vai cair, vai nascer uma nova no lugar dela e essa nova vai estar saudável. É o que acontece com esse fungo que ataca as folhas, tá? Então é o fungo, digamos, menos nocivo, porque ele não mata, ele apenas danifica a aparência das folhas da sua rosa do deserto. Tá gostando do vídeo? Já deixa o like, curte, que você já ajuda demais aqui o canal. Você tem também aqueles fungos que estão no substrato. Naturalmente, qualquer substrato tem fungos, tá? E aí existem fungos que causam a podridão de raiz. Eles aproveitam ali o contato com as raízes para, num momento de umidade constante, quando você rega de forma inadequada, por exemplo, você rega a sua planta ainda com substrato úmido, você fica alimentando esses fungos que estão no substrato e eles vão se desenvolver e vão ali causar podridão de raiz. Esses fungos são um pouco mais lentos, né? Eles vão ali contaminando a raiz, essa podridão ela vai crescendo aos poucos, tá? E no momento que você verifica ela, você pode estancar fazendo o corte, né? A poda radical da raiz dessa planta, eliminando qualquer resquício desse fungo. Depois você passa ali uma cola instantânea ou uma canela em pó, espera uns 5 dias, depois você replanta essa rosa deserta, ela tende a enraizar e se recuperar. Agora, se você não enxerga essa podridão ali avançando, pode ser que ela tome tanto ali a sua planta que você não consiga mais salvá-la. Esse fungo que ataca as raízes, né, que está ali no substrato, ele também pode se manifestar nesse período de chuvas, já que a gente tem umidade constante no ambiente. Se as suas plantas estão tomando chuva, há o risco desse fungo se desenvolver, principalmente se um substrato for mais favorável para o desenvolvimento dele. E o que é um substrato favorável para o desenvolvimento de fungos que causam podridão? Substrato com pouca drenagem, né, a água fica presa ali, e substrato com muita matéria orgânica. Substrato que tem muita partícula vegetal, animal, esterco, muita casca de pinos, né, muitas partículas orgânicas. Então essas partículas orgânicas elas tendem a decompor e isso é alimento para esses fungos associado à umidade constante, tá? Então um substrato aí precisa ser mais inorgânico e mais drenante para você diminuir a chance desse fungo se manifestar e causar podridão de raiz aí na sua rosa do deserto. O que você pode e deve também fazer, além de adequar o substrato, é fazer o uso de fungicidas. Existem diversos fungicidas aí no mercado. Não preciso indicar porque qualquer fungicida para planta você pode estar usando aí. Se for para jardinagem amadora, então existem diversos disponíveis aí. Tem aqueles mais profissionais que precisam da prescrição de um engenheiro agrônomo, tá? Mas depende muito da sua necessidade, da sua realidade. Se você é uma pessoa que cultiva algumas plantas em casa ou se você é uma pessoa que está produzindo em larga escala. Mas tem que fazer uso de fungicidas. Eu já ensinei, tem vídeos aqui no canal, depois você pode dar uma olhada aqui, que falam sobre fungicidas, tanto receitas caseiras quanto receitas mais químicas, né? Usando aí produtos mais químicos e profissionais. Uma das receitas que são mais utilizadas é aquela receitinha com a água oxigenada volume 10. Aquela água oxigenada a 3% líquida. Você mistura 4 colheres de sopa desta água oxigenada em 1 litro de água e faz a borrifa aí nas suas plantas. Em períodos de chuva, eu recomendo fazer a aplicação de fungicida uma vez por semana. Se for em períodos de seca, que não está chovendo, uma vez por mês é mais do que o suficiente. Mas o uso de fungicidas para quem cultiva rosa do deserto é muito importante, porque você precisa controlar a população desses fungos para evitar aí que eles avancem em períodos favoráveis e causem esses estragos aí nas suas rosas do deserto. Aqui são apenas 2, mas poderia ser muito pior, acredite. E existem fungos que são benéficos também. Fungos que estão no substrato e que fornecem alimento para as plantas. Então nem todo fungo é prejudicial para as plantas, tá? Então existem fungos que naturalmente estão no substrato, decompondo partículas desse substrato e nessa decomposição eles disponibilizam moléculas que são úteis, né? Íons, né? Nutrientes que são úteis para as plantas, tá? Então quando a gente faz uma adubação orgânica, por exemplo, a gente ajuda a alimentar esses fungos e um substrato
bem nutrido e com a flora aí bem rica, ele acaba sendo muito benéfico, dispensa até a adubação mineral. Você já ouviu falar aquela história de que a pessoa que aduba sua rosa deserta, ela não floresce, e a vizinha dela que não aduba de jeito nenhum, está sempre com as rosas desertas bonitas e floridas? Muitas vezes é esse caso. O substrato da vizinha é um substrato que tem muitos fungos benéficos, porque tem ali partículas orgânicas, é um substrato rico em matéria orgânica, e o outro é um substrato mais pobre e entupido de adubos minerais. Mas, professor, você falou que se você colocar muita matéria orgânica, o substrato pode desenvolver esse fungo? Exatamente, mas aí você entra o equilíbrio. O substrato ali, em termos de matéria orgânica, 5 a 10% é mais do que o suficiente para a sua planta ficar feliz e é o suficiente para você minimizar as chances de podridão. O problema é que tem gente que joga muita matéria orgânica, muito esterco, às vezes 50% do substrato ali é matéria orgânica. Esse substrato aí, mais cedo ou mais tarde, vai causar podridão na sua rosa deserta por causa do desenvolvimento desses fungos, tá? Essas plantinhas aqui, infelizmente, provavelmente eu vou descartar, porque esse fungo aqui que ataca os galhos, ele é muito fácil de ser transmitido para outros. Com certeza, minhas outras plantas aqui estão contaminadas, mas ainda não manifestaram. Eu vou aplicar fungicida aqui nos próximos dias nas minhas plantas e eu espero que esse vídeo aí ajude você a evitar esse problema nas suas rosas do deserto também. E aí, você já teve problemas com fungos aí nas suas rosas do deserto? Qual foi o tipo? Conta pra mim aqui nos comentários. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de curtir e compartilhar, tá? Me segue aqui no Instagram que está aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.